Meus caros católicos, no Evangelho de hoje nós temos o milagre das bodas de Caná. É mais uma grande ocasião neste início de ano litúrgico, passado o Advento, passado o tempo de Natal. É mais uma grande ocasião para tratarmos da família católica. Hoje eu gostaria de falar sobre a doçura no seio da família. Devemos, então, aproveitando esse mesmo Evangelho das bodas de Caná, em que vemos a intercessão de Nossa Senhora, feita sem que os noivos nem sequer tenham pedido, devemos pedir a ela a graça de nos obter a doçura no seio da família. Essa doçura no seio da família que se assemelha à doçura do vinho, justamente. A doçura que é diferente da paciência, meus caros católicos. A paciência é suportar ou lidar bem com as dificuldades da vida, sem se deixar abater, desanimar, sem pecar, sem se desviar do caminho de união com nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, a doçura não se identifica com a paciência. A doçura é muitas vezes também tratada, inclusive por nós, como sinônimo de mansidão. A mansidão é o fato de moderarmos a nossa ira diante das contrariedades que provocam a nossa ira. Saber como agir bem quando nos vem esse sentimento, quando nos vem essa paixão da ira. Então, saber como agir bem, como lidar bem com a ira, em dadas situações, quando ela nos surge, é então próprio da virtude da mansidão. O Padre Marcos tratou da mansidão no seio da família no domingo passado. A doçura, como queremos tratar nesse sermão, meus caros católicos, acrescenta algo à mansidão. Ela leva a mansidão à perfeição, quer dizer, ela aperfeiçoa a mansidão, dando-lhe uma bondade, uma afabilidade, um tom agradável. Não se trata, em hipótese alguma, de ter modos ou fala açucarados, afetados, melosos, peganhentos, efeminados, sentimentaloides, falsos. Não. Trata-se de bondade, de afabilidade. A doçura se baseia na mansidão, mas já tem também muita relação com a caridade com o próximo, ou seja, já tem muita relação com o amor que devemos ao próximo em razão do amor a Deus. A doçura no seio da família, caros católicos, é importantíssima para que a vida em família seja realmente harmoniosa, agradável, feliz, para que dê frutos de santidade para cada um de seus membros, e esse é o objetivo do matrimônio, da vida familiar. Porém, a doçura não é uma virtude fácil de ser praticada. Diante de tantas circunstâncias em que a nossa vontade própria é negada na vida familiar. Tratar os outros de modo mais áspero, com alguma grosseria, nos modos, nas palavras, ou com modos ou palavras bruscas, torna-se muito fácil, infelizmente, na vida familiar. Vamos nos acostumando com as convivências, vamos nos acostumando com a convivência uns com os outros, e diante dos defeitos próprios e dos outros, facilmente vamos nos deixando levar por essa secura, por essa dureza, por essa aspereza ou por esse modo brusco. É uma virtude bastante difícil de ser praticada e que devemos então pedir de maneira veemente a Nossa Senhora. Existem, caros católicos, muitas pessoas, mesmo devotas, que rezam, que levam a sério a santa religião católica e que nas relações sociais com estranhos
São muito afáveis, bondosos, humildes, indulgentes, tranquilos, agradáveis, mas que no seio da família, ao mesmo tempo, são ásperas, orgulhosas, de pouca consideração, bruscas, grosseiras. Com esse comportamento dentro de casa, tornam-se a cruz e o tormento para os familiares. Tornam a vida familiar um verdadeiro inferno. Com a conduta áspera dentro de casa, contradizem toda essa bondade que apresentam diante dos outros publicamente. Nesse momento, o marido já está pensando: minha esposa é assim? A esposa já está pensando: meu marido é assim? E os mesmos pensamentos entre pais e filhos. Esqueçam um pouco o outro e pensem em si mesmos. Todos nós padecemos desse mal em maior intensidade ou menor intensidade. Olhe para si mesmo em primeiro lugar. Cada um olhe para si mesmo em primeiro lugar. O primeiro passo para a resolução dos nossos problemas é olhar para nós. Como eu posso resolver esse problema? Como eu posso fazer a minha parte para resolver esse problema? E se não tenho como agir exteriormente para resolver o problema, que eu comece a resolvê-lo dentro de mim, lidando bem, virtuosamente, com o problema, com a dificuldade. Todos nós padecemos desse mal, portanto, em maior intensidade ou menor intensidade. Olhemos, cada um de nós, olhe para si mesmo em primeiro lugar. Marido, olhe para si mesmo. Esposa, olhe para si mesma. Pais, olhem para si mesmos. Filhos, olhem para si mesmos. Diante desse tipo de pessoa, doce com os de fora de casa e áspera com os familiares, São Francisco de Sales diz, desse tipo de pessoa, São Francisco de Sales diz que são anjos na rua e demônios em casa. É preciso, então, pedir a Deus e trabalhar para que se tenha a doçura dentro de casa, para que não seja uma doçura meramente exterior e ocasional, mas lutar para que seja uma doçura constante, sincera, fruto da humildade e da caridade. É preciso ser bom, afável com todos, mas principalmente com aqueles da própria família. Que triste é ver em um lar o deplorável espetáculo da frieza, da desconsideração, das palavras injuriosas, das grosserias. Que triste ver em um lar o deplorável espetáculo dos arrebatamentos de ira e de orgulho. Que triste ver germinar a semente da falta de afeto e da desarmonia entre as pessoas que mais deveriam se amar, que mais deveriam se ajudar nas coisas espirituais e nas coisas temporais. Ao contrário, caros católicos, quão consolador é ver em um lar uma santa cordialidade e afabilidade entre os membros da família. Assim deve ser cada um no seio de sua família. Bom, cordial, afável, ainda que os outros membros da família não sejam, e seria preciso sacrificar-se, então, nessa bondade, nessa doçura, por amor a Deus e ao próximo. São Francisco de Sales dava um conselho que ele mesmo praticava: honrai a vossa devoção, revesti-la de grande amabilidade para com todos os que vos conhecem, em especial para com os da vossa família. Grande amabilidade para com todos os que vos conhecem, em especial para com os de vossa família. Creio que podemos fazer todos nós imensos progressos nessa virtude. Maridos, esposas, pai, mãe, filhos, padres. Cada um deve ter essa resolução de proceder com grande bondade, doçura e afabilidade com todos os de sua família. Pedir a graça a Nossa Senhora para isso e pedi-la com grande confiança. Ser anjo fora de casa e também dentro dela, onde é mais difícil. E principalmente dentro dela, para com os meus familiares. Que marido e esposa se tratem com serenidade, com afabilidade, não como concorrentes,
mas como os sócios que são, sócios de maior profundidade na mais bela das empreitadas que é a vida familiar, sócios de corpo e de alma. Que o marido, no governo da vida familiar, governe pela caridade expressa na doçura, que a esposa, como coração da casa, procure ser a fonte dessa doçura. Que pai e mãe, na educação dos filhos, sejam levados por essa doçura que facilitará muito a obediência dos filhos e a prática da virtude dos filhos. Sem palavras ásperas, duras, grosseiras, modos bruscos. Que os filhos diante dos pais também exerçam essa doçura, obedecendo, ajudando, cooperando com tranquilidade, com boa disposição de alma, sem resmungar, sem fechar a cara, sem ficar demonstrando as insatisfações a cada contrariedade. Que as dificuldades entre os membros da família se resolvam com conversas que levem em conta a glória de Deus e o bem da alma de cada membro da família em primeiro lugar. É claro, meus caros católicos, que a mansidão e a doçura não impedem a firmeza quando essa é necessária. Bem, ao contrário, posso ser firme e manso e doce ao mesmo tempo. Firme com as palavras devidas, firme por bondade verdadeira, firme com os modos devidos. Firmeza vai ser necessária em vários momentos entre os cônjuges, dos pais com os filhos, eventualmente dos filhos com os pais. Como Nosso Senhor foi firme ao expulsar os vendilhões do templo, sem nada perder de sua mansidão e doçura. Mas ali a bondade era agir de maneira enérgica. Que cada um lute para crescer efetivamente nessa doçura na vida familiar, prolongamento da mansidão e sinal da caridade fraterna verdadeira. É preciso, caros católicos, que entre os membros da família haja essa doçura. E talvez haja aqui jovens e adultos cujos outros membros da família não são católicos, não têm convicções de uma vida católica. E essa doçura vai ser ainda mais necessária, talvez, para mostrar a verdade e a bondade da religião católica. E é preciso, caros católicos, que entre os membros da família haja a demonstração de afeto, de afabilidade. Não se sustenta um amor que não se demonstra. É evidente que esse amor se demonstra, em primeiro lugar, pelas obras, pelo ordenado e afável cumprimento dos deveres de Estado. Mas ele se demonstra e se nutre também de formas simples, com demonstrações simples. Quantas vezes os membros da família se esquecem de demonstrar esse afeto também por pequenas coisas e pequenos agrados, por pequenos presentes ou lembranças e por palavras que às vezes entre os casados abundaram na época de namoro e que agora sumiram depois do matrimônio. Não deveria ser assim. Deveriam abundar durante o casamento e serem muito moderados antes dele, no tempo do namoro. Essas coisas são um sinal do amor na família e favorecem esse amor, e são coisas importantes, ainda que estejam longe de ser o principal, como é evidente. Muitas vezes as pessoas pensam, agora eu ajo pela razão e não pelos sentimentos, e se tornam secas, áridas, duras, ásperas. Ora, a razão manda que o bom amor seja demonstrado de forma ordenada, que haja legítimas manifestações de afeto, por gestos, por palavras, às vezes muito simples, mas que demonstram isso no cotidiano e de vez em quando com coisas que fujam um pouco do ordinário. Não se trata de sentimentalismo. E esse afeto e essa união podem se manifestar mesmo em coisas mais excelentes. Por exemplo, em uma ação de graças, ainda que breve, feita conjuntamente pelo casal após a missa, com as mãos dadas discretamente, mas demonstrando assim e para si mesmos a profunda união entre eles. O quanto faria bem essa ação de graças do casal
casado, pedindo as virtudes de que precisam, pedindo essa doçura no seio da família, pedindo a mútua compreensão, pedindo a união dos corações, pedindo pelos filhos. As crianças talvez não deixarão que essa ação de graças se prolongue tanto, mas ainda que ela seja breve, dará frutos. Essa pequena oração do casal na igreja ajudará muitíssimo. E temos um modelo, uma sugestão em nosso livro de orações, em nosso devocionário. Peçam a graça da doçura no seio da família. Procure o casal fazer essa ação de graças após cada missa, juntos. Que essas verdades fiquem bem gravadas na alma de cada um de vocês e que possa servir como ponto decisivo para a vida familiar, a doçura na vida familiar. Fique bem gravada na alma a doçura no seio da família, a afabilidade, a cordialidade, a condescendência que faz que nos acomodemos ao gosto e à vontade do outro, desde que não seja contra a lei de Deus, desde que não seja contra o bem comum. Dessa condescendência falaremos em outra ocasião. Que fique bem gravada na alma de cada um essa necessária demonstração do amor e do afeto, também nas coisas simples. Que fique bem gravada essa ação de graças feita pelo casal após a Santa Missa e que dará tantos frutos. Peçamos a Nossa Senhora a graça da doçura, ela que ajudou a transformar a água sem gosto no vinho doce. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.